Roubos a banco, tiroteios com frequência, caçadores de recompensas, terras sem leis, genocídio indígena, duelos e expansão de fronteiras sobre países vizinhos. Isso é um ambiente formidável para a arte. Senhoras e senhores, o Velho Oeste e como ele influenciou a arte. O Velho Oeste norte-americano se deu início no ano de 1907 e logo depois se deu início às guerras indígenas nos Estados Unidos, que durou de 1609 até 1924, ou seja, 314 anos de massacre. Por mais que na época não tinha sido declarada uma guerra pelo Congresso, o exército esteve constantemente em guerra contra esses povos a partir de 1778. Elas se prolongaram durante o século XIX através de violência e massacre de ambos os lados. Vocês vão ver que os Estados Unidos fizeram nessa época foi algo muito desumano. Só no Wikipedia a gente pode ver o tanto de batalhas que tiveram nesse tempo. Já em 1775, teve o início da Guerra da Independência dos Estados Unidos. Como muitos já sabem, Estados Unidos era uma colônia da Inglaterra. Logo após a Guerra dos 7 Anos, começou a crescer nas colônias britânicas na América um sentimento de descontentamento com o reino britânico. E só para lembrar, existiam 13 colônias que hoje nós conhecemos como estados. Tanto que a bandeira dos Estados Unidos nessa época só tinha 13 estrelas ao invés de 50. No final, Estados Unidos virou independente, mas isso não sossegou os ânimos dos norte-americanos. No século XIX, a doutrina do destino manifesto era uma crença comum entre os habitantes dos Estados Unidos, que dizia que os colonizadores americanos deveriam se expandir pela América do Norte. Ela expressa a crença de que o povo americano foi eleito por Deus para civilizar o seu continente. Mais uma vez a humanidade usando o nome de Deus para fazer merda. Nada de anormal por aqui. Prossegue. Graças à doutrina do destino manifesto, os Estados Unidos começou a expandir suas terras. Para onde, você me pergunta? O México tinha conquistado sua independência em 1821. Ele só não esperava que 24 anos depois ele iria entrar em outra guerra. E dessa vez a parada foi bem feia. Sempre quando eu ouvia falar dessa guerra, se referiam a ela como a Guerra da Califórnia. E bom, eu pensei, já que a Califórnia está hoje anexada aos Estados Unidos, a guerra não passou disso. Estados Unidos roubou a Califórnia do México e acabou, certo? É legal o tocador aqui. Mano do céu, Estados Unidos roubou a metade do território mexicano. As partes do México que foram anexadas são as seguintes: Califórnia, Nevada, Arizona, Utah, uma parte do Colorado, Novo México e, pasmem, o fucking Texas. Nem se passava na minha cabeça que o Texas fazia parte do México. Mas enfim. E por último, Guerra Civil Americana. Essa vocês já sabem, Norte versus Sul. Norte queria a abolição da escravidão e o Sul não. Norte ganhou, Sul perdeu. Na verdade, existem muitos mais motivos para essa guerra que não vem ao caso aqui. Agora vamos falar sobre o Velho Oeste. Eu quis desenhar um cenário de como era os Estados Unidos nessa época para vocês entenderem. Como eu disse, o Velho Oeste teve seu início em 1607. Tendo esse cenário, Hollywood não iria desperdiçar essa chance. E foi assim que nasceram os filmes western. Esse filme que vocês estão vendo agora é o primeiro filme western de 1903, The Great Train Robbery. E podemos ver como influenciou outras pessoas a continuarem a fazer filmes do gênero, tendo aumentado muito os filmes durante os anos e infelizmente diminuindo nos dias atuais. A gente está precisando de mais filmes de Velho Oeste. Como eu falei no começo, o Velho Oeste era um lugar quase que sem lei, pelo menos no começo. Depois de um tempo começaram a chegar delegados e as leis começaram a se engatinhar.
Mas mesmo assim, a criminalidade rolava solta. Grandes assaltos aconteceram nessa época devido à baixa segurança dos bancos. Nessa mesma época estava acontecendo a criação das ferrovias, dando a possibilidade também de assaltos aos trens, por que não? Então, como vocês podem ver, a violência era uma coisa que já fazia parte dos Estados Unidos naquela época, pelo menos na costa oeste. Praticamente todas as pessoas no oeste queriam ter uma arma para se defender. Quem já ouviu falar na frase, o gatilho mais rápido do oeste? Acho que eu já vi essa frase sendo designada a muitos personagens, e realmente não é um exagero. Os personagens desse filme são como dizem na Bahia, os Boca de 09. São personagens fodões que são corajosos e vão para o conflito na maioria das vezes sozinhos. E claro, são os gatilhos mais rápidos do oeste. Existem muitos deles. Pistoleiro Sem Nome do Clint Eastwood, Trinity, Django, Sartana, Sabata. É realmente difícil falar de todo mundo. O cinema possui muitos filmes de western. Inacreditável quantos filmes esse gênero tem. Mas o mais consagrado, o santo grau western da sétima arte, a cereja do bolo, se chama Três Homens em Conflito. O filme é um clássico. Ele é sempre o mais lembrado em discussões sobre o gênero, e não é por menos, o filme marcou a época e mostrou que um filme de velho oeste não era apenas tiroteio sem parar, e sim tinha que construir uma boa história com os personagens para cativar o público. Foi assim que aconteceu por um punhado de dólares, o primeiro filme da trilogia. E aliás, se for assistir, assistam primeiro por um punhado de dólares, depois por uns dólares a mais e por último, Três Homens em Conflito. Vamos para a 10ª arte agora. Fizeram muitos jogos com esse conceito de velho oeste, Gun, Red Dead Revolver, Call of Juarez, Red Dead Redemption 1 e etc. Mas o mais consagrado jogo que se trata desse tema, senhoras e senhores, Red Dead Redemption 2. É incrível o que esse jogo fez, criar uma história muito boa, com muitos personagens e ter uma construção de personagem principal excelente. Fica entre nós, God of War merecia, mas Red Dead Redemption 2 merecia muito mais. Sem contar a parte visual desse jogo que é espetacular, todos os trajes da época, todo o sotaque da época, algo sensacional. Ele também mostra o que é ter uma família, mesmo sem ter tido uma de verdade. A gente tava precisando disso, de bons westerns, seja na música, no teatro, na literatura, nos filmes, principalmente agora nos jogos. Red Dead Redemption 2 chegou para salvar o gênero do Velho Oeste. Enfim, eu não sei mais o que falar sobre esse jogo, nem sobre os filmes. Eu nunca soube muito bem explicar meus sentimentos sobre as coisas. Mas vai por mim, quando eu tiver a oportunidade, por um punhado de dólares, por uns dólares a mais, Três Homens em Conflito e Red Dead Redemption. E falem sobre o Lee Van Cleef, pelo amor de Deus, o ator é foda também, não é só Clint Eastwood, gente. Senhoras e senhores, eu sou Marty Divinity, te desejo sorte em sua jornada e fiquem com Cthulhu. Really sorry for your son, it's a hell of a thing. Our time